Campina Grande, quinta-feira, 5 de outubro. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Cultura, o Dia das Aves e Dia Mundial dos Animais. E quem não gosta de criar um animal doméstico? Aves, gatos, cachorros e, enfim, há aqueles que gostam também de ter na sua casa ornamentando um aquário com peixezinhos ornamentais. Você está provando quanto você valoriza e reconhece a beleza da natureza, nos animais, nas aves, nas plantas. Portanto, nesse Dia Nacional da Cultura, das aves, dos animais, você saiba como dar o melhor da sua atenção, o melhor do seu carinho aos animais, às aves e à natureza. Afinal, tudo é obra da criação. Deus criou os céus e a terra, povoou os mares e os oceanos com peixes, os animais selváticos, os animais marinhos, as aves, enfim, tudo para que o homem pudesse desfrutar da obra da criação. Portanto, nesse Dia Nacional da Cultura, das Aves, Dia Mundial dos Animais, nós chamamos a sua atenção para que você desfrute bem e saiba valorizar mais a natureza. Nós vivemos tão voltados para as coisas terrenas, para as coisas materiais, e muitas vezes nos esquecemos de desfrutarmos da beleza da natureza, de toda a obra da criação. Dentro de instantes estaremos trazendo a conclusão do estudo sobre soteriologia. Para aqueles que não sabem, é o estudo da salvação. Dentro da teologia, nós também tratamos desse assunto, aliás, o mais importante de todos os assuntos, até porque fala-nos desde a criação, o plano de Deus para resgatar o homem, para salvar o homem, o pecador perdido. Portanto, continue conosco, porque estaremos hoje dando a conclusão desse importante assunto. Você ainda ouvirá neste programa uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracali. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desse estudo. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós somos justificados. Tanto é que Romanos 8:1 nos diz lá que agora nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, fomos justificados de maneira que agora não há mais nenhuma condenação, nada que nos condene. Chama a atenção de vocês, isso é numa sala de aula, o professor da cadeira de teologia, falando sobre esse assunto, ele disse: no céu não entrarão pecadores arrependidos. Isso chocou a gente, né? Na sala de aula. Como assim, professor? Não vai entrar pecador arrependido? E aí ele citava o exemplo do ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Era um pecador perdido, condenado à morte. Só que quando ele entrou com Jesus na glória, como Jesus mesmo dissera para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí dizia aquele professor nosso: no céu entrarão pessoas justas. Mas pastor, nós não somos justos, mas fomos justificados em Cristo Jesus. Então ele dizia: no céu, quando Jesus entrou na glória, não foi acompanhado de um pecador perdido, arrependido, foi de alguém que foi justificado por ele. Então ele argumentava dizendo para a gente: no céu entrarão justos, que foram obviamente justificados por Jesus. Então vejam, irmãos, que a salvação, ela não tem nenhum mérito humano. O mérito total, pleno, é de Jesus. E vamos, portanto, ver que é por esta razão que Paulo, escrevendo aos Romanos,
no capítulo 5 que eu citei para vocês. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz claramente isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém? A segunda coisa, para a gente não perder muito tempo, que nós alcançamos é a expiação. Expiação. O que é expiar? Não é espiar como diz o matuto, né? Espia, né? Não é no sentido de você estar espiando alguma coisa. Expiação é um termo teológico que fala da reconciliação, da purificação ou quitação de algo que você estava devendo. Todos nós estávamos em falta com Deus, eu e você, todos nós pecadores. Porém, a nossa dívida com Deus, ela era impagável. Impagável. Tanto é que Jesus, dentre muitas parábolas, ele contou aquela parábola do credor incompassivo, né? Ele devia 100 denários, e aí chegou para o pobre do devedor, disse: olha, paga a minha dívida. Ele disse: eu não tenho com que pagar, e eu não tenho com que pagar, e não, você tem que pagar. Não, eu não tenho com que pagar. Então o credor, no caso da parábola que Jesus contou, era o próprio Deus. Então ele chegou àquela promissória, supomos que fosse isso aqui, ele simplesmente rasgou e disse: você não me deve mais nada, a sua dívida está quite, você não deve nada aqui. Jesus fez isso quando estava lá: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, tudo está consumado. Jesus rasgou a dívida que a gente tinha com o Pai, que eram os nossos pecados. Ele cumpriu tudo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus, contando a parábola, que aquele homem que foi perdoado achou bom ser perdoado, 100 denários, mas chegou lá na frente e encontrou um pobre coitado que lhe devia apenas 10. Sabe, me paga aquela dívida. Eu não tenho com que pagar, eu não tenho como lhe pagar. Não, você tem que pagar. Se não pagar, eu vou denunciá-lo e você será retido, recolhido, será preso. E aí Jesus contou essa parábola para mostrar que nós obtemos o perdão 100% de tudo que nós fazíamos ou fizemos desde que fomos gerados até o último instante da nossa vida, como seres humanos, vivendo ainda aqui. Mas às vezes não queremos perdoar uma ofensa que alguém nos faça. Alguém diz que você é feio, você não acha bom, não gosta, fica com raiz de amargura, rancor, ressentimento, ódio, rancor no seu coração. Alguém diz que você não é qualquer outra coisa aí que você não gostaria de ouvir. Então você não consegue tirar aquilo do seu coração, não consegue perdoar. Jesus então disse: como você achou bom ter sido perdoado de todos os seus pecados, e agora uma única ofensa que alguém te faça, você não consegue perdoar? Então a expiação, meus irmãos, foi rasgar a dívida. No Velho Testamento, lá no livro de Levítico, no capítulo 16, depois você leia com bem tranquilidade, você vai encontrar que havia o dia da expiação. No Velho Testamento, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava naquele único dia, uma vez por ano, no templo, ia lá no templo, no Santo dos Santos, e ele fazia expiação pelos pecados. E ele tinha também, havia um ritual de ele trazer 2 bodes. Um bode seria sacrificado para, simbolicamente falando, representar que os nossos pecados foram extirpados, os pecados pelos quais o cordeiro havia de ser imolado. E um outro bode ele soltava livre no deserto, para representar simbolicamente a nossa liberdade. Fomos libertos, estamos livres, louvado seja o nome do Senhor. Então no dia da expiação havia esse ritual. Além do sacrifício do animal, ele também sacrificava um bode, para naquela hora dizer: esses pecados foram extirpados graças ao sacrifício do cordeiro, e este outro bode seria solto no deserto, livre, como se nós hoje tivéssemos também nessa condição. Por isso que João nos diz no capítulo 10: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Então estamos livres, não para pecarmos, não para usarmos da nossa liberdade e termos um comportamento de libertinagem, mas livres para não mais sermos escravos do pecado. Então o dia da expiação é bíblico, está na palavra. Nós encontramos inclusive no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, a nossa posição hoje diante de Deus. A expiação é tão profunda que gravem isso que eu vou ler para vocês agora. Se você quiser grifar na sua Bíblia, seria bom. Isaías capítulo 43, o versículo 25. Diz o Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. A expiação promove isso no nosso coração, mesmo que você ainda hoje cometa alguma fraqueza, mas Isaías nos dá essa certeza: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro jamais. Você vai encontrar também no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Gravem bem isso, o que é que diz aqui: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que riqueza, que versículo profundo, nos dá a certeza de que nós fomos realmente perdoados, de tal maneira que se você pudesse lançar algum objeto no fundo mais profundo do oceano, você vai ver que há certas regiões oceânica que você não vai chegar nunca lá, de tão profundo que é. Ele diz: eu vou lançar os teus pecados nas profundidades, nas profundezas do mar, e dele jamais me lembrarei. Isso é expiação. Deus esquece. É como disse o pastor Alexandre Ximenes, é a amnésia de Deus. A amnésia de Deus. Portanto, meus irmãos, é bom que você saia daqui certo que primeira coisa que a salvação nos dá nos outorga como certeza, a grava comigo, a justificação. A segunda, expiação. Amém? Segunda, expiação. A terceira, meus irmãos, é a regeneração. Regeneração. E aí você vai encontrar, por exemplo, Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Estamos quase concluindo já. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. É importante a gente ouvir essa escritura, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você está ouvindo, você que está em casa nos assistindo, pode estar recebendo esta centelha, de fé sendo jogada, lançada no seu coração. Capítulo 6, versos 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Desculpe, irmãos, não é Isaías, eu anotei aqui, mas é 1 Coríntios, me perdoem, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios, às vezes eu anoto e quando vou fazer aqui a citação, abro em outra passagem. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem abomináveis, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí verso 11 ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A regeneração, irmãos, acontece na vida de quem estava vivendo uma vida desregrada, e todos nós, na condição de pecadores, estávamos assim. É tanto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: tais fostes, olha o pretérito, o verbo conjugado, tais fostes alguns de vós no passado. Mas aí ele diz: mas agora fostes regenerados, né? Fostes purificados, fostes santificados. Então a regeneração acontece na vida de quem realmente um dia nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, certo? Outra coisa, a regeneração é um ato divino. Eu não posso chegar a dizer assim: eu vou primeiro deixar esse pecado para depois aceitar Jesus. Nunca você vai conseguir fazer isso. Nunca. Eu quero aceitar o Evangelho, mas primeiro eu vou deixar de beber, primeiro eu vou deixar de fumar, primeiro eu vou deixar as drogas, para depois aceitar. Jamais, por você próprio, jamais você vai conseguir isso. Tanto é que Jesus disse: vinde a mim como estáis. Então a regeneração é um ato do Espírito Santo na vida de quem nasceu de novo, na vida de quem se tornou uma nova criatura. Assim como a justificação, assim como a expiação, assim como a regeneração. Lembra-se quando Jesus recebeu aquele convite, naquele diálogo com Nicodemos: Senhor, o que é que eu preciso fazer para obter a salvação, para herdar a vida eterna? Vos é necessário nascer de novo. Como pode acontecer isso? Nicodemos não entendeu. Como pode acontecer isso? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: olha, eu estou falando para você que é doutor na lei, falando de coisas espirituais, de coisas terrenas, você não entende, quanto mais se vos falar das coisas espirituais. Eu te digo, repito, vos é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Só é regenerado quem nasceu um dia de novo, quem se tornou uma nova criatura. Quando eu vou ao Centro de Recuperação Homens de Cristo, sempre eu costumo dizer para eles lá: olha, vocês estão aqui é um lugar que ajuda, que colabora, que contribui, que corrobora para quem é dependente, usuário de droga lícita ou ilícita, ou de drogas químicas, seja ajudado a você realmente sair dessa dependência, da dependência das drogas. Mas se você sair daqui sem ser liberto por Jesus, regenerado por Jesus, você vai voltar aqui tantas vezes quantas você, quando sair, voltar, vai, volta, vem, vai, volta. E eu vejo isso lá na vida de muitos deles. Recebem aquele período em que eles se abstêm das drogas, fica lá, tem deles até que fica forte, robusto, gordo, né, ganha peso, mas aí volta para o mundo sem ter sido regenerado. Eu digo para eles: olha, centro de recuperação não regenera a vida de ninguém, quem regenera é Jesus. E se você tem um encontro com Jesus, você vai sair daqui totalmente regenerado, nunca mais você vai voltar aqui, e pode até voltar para testemunhar do poder de Deus transformador em tua vida. Então, quem realmente é regenerado sabe do que eu estou falando. Essa é a condição. Portanto, nesses versículos que eu li para vocês, de 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, e o verso 11, ele diz ainda, concluindo, 1 Coríntios capítulo 6,
versos 9, 10 e 11, principalmente o verso 11, ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja que essa é a condição para que alguém seja realmente contemplado com essa tão grande salvação. Por isso que Paulo diz: como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Então isso acontece através do novo nascimento, regeneração. A outra coisa que acontece, que nós podemos dizer, além da justificação, a expiação e a regeneração, é a santificação. A santificação. Eu falei aqui para vocês que nós temos 3 meios pelos quais nos santificamos. Alguém lembra? Primeiro, o sangue de Jesus. Primeira epístola de João 1,7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então, o primeiro meio pelo qual nos santificamos é através do sangue de Jesus. Segundo, através da palavra. João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E João 17, salvo engano, verso 17, ele diz: Pai, santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Então, a santificação através do sangue, através da palavra, e por último, através do próprio Espírito Santo. Tito 3,5 diz lá: vós, né? Tito 3,5 diz lá: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele gera no nosso coração essa santificação. Para ajudar você a entender isso aqui, é preciso que nós lembremos o que nós encontramos na própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, aos Efésios, nós encontramos Paulo falando sobre o que nós, depois que nos convertemos, devemos apresentar como fruto dessa salvação. E aí ele, no capítulo 4 de Efésios, e eu estou apenas aqui tentando aprofundar esse assunto sobre a santificação, no capítulo 4 de Efésios, versículos 25 ao versículo 32, vale a pena você ouvir isso aqui. Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está aqui mostrando o comportamento, como deve proceder o comportamento daquele que foi santificado pelo sangue de Jesus, pela palavra e pelo Espírito Santo. E nós vamos ver ainda que é por isso que no capítulo 5, agora aos Efésios, principalmente o versículo 6, salvo engano, ele diz lá:
ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas nós estamos aprendendo que nós somos filhos da obediência, não somos filhos da desobediência. Concordam comigo? Sim ou não? Então, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que não é o nosso caso. E por último, meus irmãos, para concluir, nós vamos encontrar a palavra santificação. Ela tem um sentido figurativo. A palavra santificação, o sentido figurativo é separação. A palavra, quando você lê na Bíblia santificação, santidade, significa separação. E dentro desse aspecto da soteriologia, a justificação, a expiação, a regeneração e a santificação, ela traz a ideia de que agora estamos separados. Tanto é que você vai encontrar, desde o início do Velho Testamento até o fim do Novo Testamento, sempre Deus mostrando, através da sua palavra, dos profetas e de tantos que foram usados para mostrar dentro do assunto esse aspecto da santificação. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a Bíblia está cheia de informações. Lá no livro do Apocalipse, nos últimos versículos, né? Quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for puro, purifique-se mais ainda. Mas a linguagem figurativa que eu quero dar para concluir sobre este aspecto é o seguinte, irmãos: você já conseguiu fazer essa experiência? Se não, faça quando chegar em casa. Coloque um copinho com água, um vasilhamezinho, um copinho com água, certo? Coloque um copinho com água e você pega um pingo de óleo de soja, óleo comestível, e pingue dentro do copo com água. Veja se ele se mistura. Não se mistura, vai ficar sempre isolado. É assim a condição do cristão diante desse mundo tenebroso com o qual nós ainda estamos aqui. Um mundo pervertido, cheio de muitas coisas que a gente até só em lembrar, em comentar, a gente se entristece. Então eu e você estamos inseridos numa sociedade pervertida, pecaminosa, mas nós não podemos nos misturar. Não podemos e nem devemos ter aquele mesmo comportamento, porque nós fomos justificados, recebemos a expiação dos nossos pecados, recebemos a regeneração e agora devemos apresentar como fruto disso que nós recebemos a nossa santificação. Eu tinha um professor que ele dizia que a presença do cristão, onde quer que ele esteja, deve ser santificante. Então é separação, a palavra exata ilustrando é isso aqui mesmo. Agora veja se você consegue separar quando mistura o leite com o café, que a gente chama de leite pingado. Vê se você consegue separar o leite do café. Não vai conseguir, está misturado. Você coloca um copo com vinho, jogue água, veja se você consegue separar a água do vinho, vai misturar. Então, meus irmãos, o cristão não pode ser comparado à água misturada com vinho, nem o café com leite deve ser comparado ao óleo, que não se mistura com a água. Então, dentro desse aspecto da soteriologia, nós aprendemos hoje pela manhã, encerrando, que você fiquemos em pé, vamos dizer comigo, bem forte. Você que está em casa também pode dizer: nós fomos o quê? Primeiro, fomos justificados. Digam comigo: fomos justificados. Segundo, fomos expiados. Houve expiação dos nossos pecados. Terceiro, houve regeneração. E quarto e último, santificação. Agradecemos a sua teleaudiência. Esperamos nos encontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Vamos ficar com o conjunto coral
Saracali da Igreja do Calvário. Até amanhã.